Agora, por que você tem que executar a sua missão? Existem alguns motivos, né? Existem alguns desenrolares, e a gente vai desenvolver isso agora. A primeira coisa pelo qual você tem que executar a sua missão é bem simples, é bem básico. O primeiro motivo é porque você foi chamado para isso. Não é o que está no versículo 1? Depois disso, o Senhor designou outros 70. E os enviou 2 a 2. Jesus Cristo chamou as 70 pessoas. Só tinha 70 no grupo de Jesus? Ou 72? Não. Aí ele pegou aqueles 70, ou 72, os chamou especificamente. Antes disso, quando Jesus estava começando o seu ministério, Jesus Cristo estava lá, caminhando lá naquela área lá da Judéia, e Jesus Cristo olhou para algumas pessoas na multidão, e o que ele fez? Você, vem cá, me segue. Você aqui da frente, vem. Você lá de trás, vem. O outro ali do meio, você vem. Jesus Cristo chamou, apontou o dedo, chamou pelo nome, ele escolheu 12 discípulos, os 12 apóstolos de Jesus. Ele deu uma missão específica, ele preparou aquele grupo para algo especial. E aqui, nesse momento, o grupo cresceu, ele de novo pega mais 70 ou 72 e dá uma missão especial. Jesus Cristo dá uma missão especial para aqueles 70. Agora, por que Jesus chamou aqueles 70 especificamente? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo sabia de onde ele tinha tirado aqueles 70. Por que Jesus Cristo te chamou para essa missão? Porque Jesus Cristo sabe de onde você saiu. Ele sabe de onde ele te tirou. Jesus Cristo sabe, e eu também sei, de onde ele me tirou. Eu contei aqui uma história bonita, né? 46 anos atrás, né? Tantas coisas que eu já fiz nessa igreja. E esqueci de dizer uma coisa que eu estava lembrando ali, mas quando cheguei aqui eu fiquei nervoso e esqueci. Em 1997, na última semana de abril, eu me ajoelhei aqui em cima, e fui e recebi uma oração do pastor, que na época era o pastor Wellison, e os diáconos da igreja. Foi a primeira vez que eu fui enviado como um missionário para o campo de missões. Eu acredito que tem alguns irmãos aqui daquela época, né, São? Obrigado de nada. Eu fui enviado como missionário a primeira vez, e eu fiquei no campo missionário 2 anos. Os irmãos aqui, eu também estavam aqui naquela época, não estavam? Isso. Tem mais irmãos aí daquela época. A primeira vez, olha lá, a irmãzinha lá, esqueci o nome da irmã. Cristina, isso. Eu fui enviado com a irmã também. Eu fui enviado como missionário, irmãos. E foi uma experiência maravilhosa. Aqui, essa igreja. Agora, eu estou contando aqui, né, as coisas boas. É claro, quem vai contar a derrota? Não vamos contar a derrota. Mas Deus sabe das minhas derrotas. Jesus sabe o vale que um dia eu passei. Eu acredito que muitos dos irmãos aqui também sabem. Teve um dia, irmãos, que eu esqueci a minha missão. Teve um dia que eu deixei de lado a minha missão. E deixa eu te dizer uma coisa, isso não é algo, assim, impossível de acontecer. Por quê? Porque eu sou humano, como você também é humano. Eu não sou perfeito, como você também não é perfeito. E Jesus Cristo sabia disso, tanto é que ele chamou 12. E dentre os 12 tinha um que fez o quê? Que o traiu. Em momento algum, Jesus Cristo deixou Judas de lado. Em momento algum, Jesus Cristo falou assim: olha, Judas, eu te chamei para cá para o grupo, mas tu vai me trair, cara. Estou de olho em você.
tu vai me trair, sim ou não? Jesus Cristo não fazia isso, não. Jesus Cristo deu todas as oportunidades para que Judas pudesse aprender o que ele estava dizendo, aprender o que ele estava ensinando e aplicar em sua vida. Assim como eu e você. Porque até onde eu aprendi na Bíblia, ninguém é melhor do que ninguém. Essa semana eu ouvi um ditado chinês, japonês, não me lembro direito, que dizia que no final das contas, o rei e o serviçal vão para o mesmo buraco. Um dia eu e você vamos morrer. E vamos ser enterrados e vamos estar diante de Deus. E diante de Deus não existe justo, nenhum sequer. O único que é justo é Jesus Cristo, aquele que nos deu a nossa missão. Então, meu irmão, Jesus Cristo te chamou, porque Ele sabe de onde Ele te tirou. Ele sabe da sua vida como um todo. Ele sabe de coisas que às vezes nem o seu marido ou a sua esposa sabe, ou os seus pais sabem, ou os seus filhos sabem. Coisas que às vezes você e eu, a gente tenta esconder. A gente procura não lembrar porque nos traz vergonha, mas Jesus Cristo sabe. E nem por isso Ele nos afasta da sua presença. Muito pelo contrário. Ele quer que a gente esteja cada vez mais próximo dele. Porque a nossa imperfeição, ela é transformada quando nos aproximamos da santidade de Deus, se nos arrependermos. Então Cristo nos chamou porque Ele sabe de onde Ele nos tirou. Lá em 1 Pedro, Eduardo, 1 Pedro 2, 9, meu diácono, nos fala sobre isso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Um dia eu e você estávamos em trevas, viviam uma vida de treva, mas Cristo nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Cristo nos chamou porque nós precisávamos cumprir uma missão. E qual era a nossa missão? João 15,16. Frutificar. A nossa missão é frutificar. Jesus Cristo te chamou, mas não foi para ficar sentado aí no banco, né? E pastor, a igreja aqui está de parabéns. Olha, um bancozinho desse, macio como é, com esse arzinho ligado, e a equipe de louvor com aquela musicazinha suave, dá até para tirar um cochilinho, não dá não, pastor? Tem uns irmãos aí que, estou de olho, hein? Vou dar um grito aqui para ver se os irmãos acordam. Mas Jesus não te chamou para ficar sentado aqui não, irmão. Vai dormir em casa. Vai dormir na cama que é lugar quente. Você foi chamado para dar frutos. João 15,16. Mas vocês não me escolheram. Jesus está dizendo. Mas eu vos escolhi para irem e darem frutos. Fruto que permaneça. A fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês foram chamados para dar frutos. Vocês foram chamados para frutificar. Todos nós, sem exceção. Mas pastor, eu não sei. Sabe, meu querido, você sabe. Você sabe porque você está vivendo, está em pé, está respirando, está andando, está comendo, está engordando. Você sabe, menos a Cristina, que a Cristina não está engordando não, está com o mesmo corpo desde que eu te conheço. Hein? Já o Jefferson vai ter que entrar numa dieta, né, Jefferson? Mas, irmãos, é frutificar. Para isso é que fomos chamados. A cada um, Deus dá uma estratégia. Você vai querer evangelizar igual o nosso querido pastor Alexandre? Desculpa, pastor. Vai querer evangelizar igual o pastor Alexandre? Não vai. Vai querer evangelizar igual o pastor Valdonier? Lá no Final Feliz, o nome é bonito, né? Final Feliz. Chapadão. Vai querer evangelizar igual o pastor
Luzivaldi, antigamente, pastor Luzivaldi andou aí por umas pedreiras aí, né, pastor? Bem complicada. Irmãos, para cada um, Deus dá uma estratégia. Meu querido, você vai me perdoar, mas eu esqueci. Não vou nem falar o nome, não. Ele sabe quem é. Vai chamar o irmão para evangelizar lá no Chapadão? Não vai, irmão. Ele não vai evangelizar no Chapadão. Né? Não vai. Não tem como. Agora, vai evangelizar em outro lugar. Tem gente que vai evangelizar nas escolas. Tem gente que vai evangelizar no campo de futebol. Tem gente que vai evangelizar no baile. Eu vou para o baile, irmãos. Quem quiser ir comigo está convidado, pastor. Vamos para o baile. Mas não é para quebrar até o chão, não. É para evangelizar. É para falar de Jesus. Eu não trouxe fotos, porque não dá para ficar postando fotos lá daquele lugar, né? Infelizmente. Mas a gente evangeliza no baile. Avisa aí para as crianças, aí, para os adolescentes, para os jovens lá da sua casa, quando você quiser botar medo. Seguinte, ó, cuidado aí que o pastor Valdonier evangeliza lá no baile do Chapadão, hein? Qualquer hora eu vou falar, se eu te encontrar lá, vou mandar ele te trazer pela orelha para casa, hein? E eu trago, irmão. Se me autorizar, eu trago. Porque a gente vê um monte de jovem daqui, pastor, de Nilópolis, não estou dizendo da igreja, lá naquele lugar. Aí a gente foi fazer, evangelizando no baile, aí o DJ do baile, né, estava cantando só aquelas músicas podres. Aí ele falou assim, agora todo mundo em silêncio que o pastor vai pregar. Eu olhei assim, eu não acredito que esse cara está dizendo isso. E me deu o microfone. E eu fiquei pasmo, irmãos. É que todo mundo ficou em silêncio. O baile parou. O som parou, todo mundo parou e ficou todo mundo prestando atenção. A onda do pessoal passou, a cocaína, a maconha, o LSD, tudo sumiu. Até os capetas que estavam lá sossegaram, para poder ouvir a palavra do Senhor. E eu evangelizei, irmãos, eu preguei. Aí tinha um irmão junto comigo que louvava, e ele começou a louvar, de repente eu estou vendo aquele monte de gente cantando aquela música, um coral, entra na minha casa, entra na minha vida. O baile estava louvando, acredita nisso? Por que será que eles estavam louvando? Sabe por quê, irmãos? Porque foram criados aqui na igreja. Porque participaram da EBF, participaram dos embaixadores, participaram das mensageiras, mas um dia se desviaram dos caminhos do Senhor. Talvez seja um filho seu, talvez seja um neto seu, talvez seja alguém que você ama muito, que um dia esteve aqui na igreja, mas hoje está lá naquele lugar. Ou talvez não seja lá que Deus quer te usar, porque Deus dá estratégias diferentes para cada um de nós. Ele nos chama de uma forma singular, porque Deus quer que todos se envolvam na sua obra. Nós executamos a nossa missão, ou eu executo a minha missão, porque as pessoas precisam de Jesus. Hoje nós vivemos uma época aí de um apelo por justiça social. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, sem medo de estar falando besteira. Não espera justiça social, não. As pessoas não precisam de justiça social. Sabe por quê? Porque o que a gente mais ouve falar no mundo é sobre justiça social, sim ou não? E ela está acontecendo? As pessoas estão sendo tratadas melhor, as desigualdades estão acabando, as discriminações estão acabando? Não! Então as pessoas não precisam de justiça social, elas precisam de Jesus, porque quando Jesus transforma a vida de alguém, a justiça acontece. Quando Jesus transforma a vida de alguém, você vai ver as crianças aqui, branco, preto, azul, amarelo, vermelho, rico, pobre, com dinheiro, sem dinheiro, que os pais são heterossexuais, são homossexuais, ou por um acaso tem algum aviso ali na porta dizendo que não pode entrar A, B ou C. Tem, pastor? Não tem.
A igreja é um lugar para todos. Todos são bem-vindos. E não caia nessa conversa fiada de que a igreja está discriminando pessoas, porque ela não está. A igreja recebe a todos como Jesus recebe a todos. A justiça social ela só acontece na sociedade quando Cristo transforma a vida das pessoas. E aí, quando você vai, igual acontecia comigo, entrar naquele lugar, você fica de boca aberta, irmãos. Vou contar uma experiência aqui que aconteceu. Eu estava em casa na pandemia, de repente o telefone toca. Pastor, eu sou diretora de uma escola. E eu fiquei sabendo que o senhor está recebendo doações aí. Opa, estou sim, glória a Deus. Eu não posso fazer doação para qualquer pessoa, porque eu preciso que tenha um CNPJ de uma instituição. E a igreja é uma instituição que ajuda as pessoas. Então, eu vou mandar para o senhor, só que o senhor tem que vir aqui buscar. Aí eu fui lá buscar. Irmãos, tinha quase 300 quilos de carne. Amém? Fora as outras coisas. Aí eu fui lá na escola com o meu carrinho, entupi o carrinho de coisa, deu umas 3 viagens. Na hora, aí eu deixei as carnes lá, que era carne, peixe e frango, deixei para o final. Aí entupi lá, não consegui fechar a mala. Aí estou eu lá dentro da comunidade, passando, indo lá com aquele material. De repente eu passo em frente de uma boca lá, que tinha um camarada lá com a ferramenta de trabalho, né, que era quase do tamanho do cara, que tem por nome 2 letras e 2 números. E o que acontece? A carne cai do carro, irmão, porque eu não estava conseguindo fechar. Blum. Aí os caras olharam assim, ué, o que é isso? Ô pastor, o que está acontecendo aí? Eu falei, aí eu já dei aquela tremida, ele falou, não, peraí. Eu tremeu por quê? Primeiro, não estou fazendo nada de errado. Segundo, a autoridade que Deus me deu. Eu falei assim, não estou conseguindo levar, o meu carro não está aguentando, porque tinha um subidão. Estou precisando de ajuda. O que aconteceu? Botaram os negócios para trás, assim, pendurado, e o cara falou assim, vocês 5, vamos ajudar o pastor. Pegaram aquele monte de coisa, enfiaram no carro deles, e foram me escoltando lá para cima. Aí a minha esposa estava em casa, estava lá na igreja, junto com alguns irmãos esperando. Aí vê a situação, o carro chegando com 4 bicos para fora, e o pastor atrás. Quase que ela desmaiou, né? Imagina, meu Deus do céu, mataram meu marido. Aí parou lá, aí teve um que já saiu falando assim, é aqui? Aí que depois ela me contando, né, que a perna tremeu mais ainda. É aqui, aí eu saí, não, é aí mesmo. Aí saí do carro, a rapaziada botou lá o material dentro da igreja. Aí, tá bom, pastor, pô, muito obrigado. Valeu, pastor, estamos dizendo, não vai não. Então, vai para onde? Volta aqui. Essa foi a parte social. Agora você vai ouvir de Jesus. E quem mandou ir ajudar o pastor, né? Senta aí um pouquinho. Você tem tempo? Pastor, temos todo o tempo do mundo. E os irmãos acham que eu fiz só uma oração por eles? Não fez não, irmão. Preguei mesmo. E falei assim, vocês têm que sair dessa vida, porque você está errado. Você está fazendo algo que não é o que Deus quer. Aí tinha lá uns 2 ou 3 desviados lá, e você não era nem para estar aí, era para estar lá naquela igreja que tu louvava e pregava quando tu era mais novo. Aí abaixa logo a cabeça, né? É assim, irmãos, nós temos que aproveitar as oportunidades, porque as pessoas estão precisando de Jesus. O que aconteceu com eles? Não é problema meu. Não é problema meu. O meu problema é ser um instrumento nas mãos do Senhor. O seu problema é ser um instrumento nas mãos do Senhor, meu querido, minha querida. Não importa se a pessoa vai ouvir a sua mensagem, o que ela vai fazer no momento seguinte. Não importa. O que importa é que você falou. Porque às vezes ela vai desviar o caminho dela. Eu falei aqui que de repente, né, alguns parentes de vocês estão lá no baile. E eu evangelizo eles lá. De repente, alguma filha minha, que eu tenho 4 filhas, vai estar em algum lugar precisando ouvir a palavra de Deus, e você que vai falar para elas. Porque é assim que Deus faz. Deus usa a mim para falar aos de vocês, e usa vocês para falar aos meus.
E a obra do Senhor, ela vai se completando a cada dia, meu querido. Você tem uma missão. Sabe por quê? Porque o mundo, ele jaz no maligno. Meu diácono, 1 João 5,19. Tem uma palavra lá chamada pônero no grego. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. A palavra maligno em Deus é pônero. E pônero pode ser maligno, uma pessoa que é maligna, ou pode ser o mal, simplesmente o mal. O mal, como nós conhecemos muito bem em nossas vidas. Então a Bíblia está dizendo que o mundo, ele está debaixo do poder do mal. Duas coisas. A maldade domina esse mundo. Se você está achando que vai encontrar justiça social nesse mundo, sem Cristo, não vai não, irmão. Porque a maldade impera nesse mundo. Outra coisa, o mundo está debaixo do poder do maligno, o Satanás, o demônio, coisa ruim. E não há justiça quando é o inimigo que está, quando é o Satanás que está reinando. O mundo está aí. E você é chamado para fazer a diferença. A pessoa, ela é transformada por Jesus para aplicar a justiça social. Quando nós somos transformados por Jesus, nós temos a obrigação de ser diferente. A Bíblia vai dizer, num determinado momento, de que, se referindo aos cristãos, aqueles que perturbam o mundo chegaram até nós. Os cristãos estavam perturbando o mundo. Mas perturbando como? Criando guerra? Não, criando paz. Criando briga? Não, criando amizades. Falando de desgraça? Não, falando de amor. Tudo aquilo diferente de que o mundo prega, de que o mundo vive, os cristãos estavam vivendo. E por que Nilópolis não pode ser diferente? Até quando Nilópolis vai ser a cidade da Beija-Flor? Nada contra a Beija-Flor. Eles lá e eu cá. Mas até quando? Até quando as pessoas no mundo vão lembrar de... Você é de onde? Nilópolis? Ah, a cidade da Beija-Flor? Não, tem que ser a cidade de Jesus, irmãos. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu e você façamos alguma coisa. Nós executamos a missão que Deus nos dá na dependência do Espírito Santo. O verso 3 e 4 do texto que nós lemos, de Lucas 10, diz assim, ó. Ide, aqui na minha versão, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Não se preocupe com suas limitações, muito menos com as suas habilidades. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, olha, pastor, eu não vou para a evangelização porque eu não sei fazer. Mas por outro lado, tem outros que pensam assim, eu vou lá para aquela evangelização, ficar ali na rua, naquela esquina, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, eu falo 5 idiomas, eu sou uma pessoa importante. Às vezes, o muito que a pessoa tem, a impede de falar de Jesus. Eu vou lá para aquele sopão porque a igreja realiza nada. Eu sou uma pessoa importante na sociedade. Eu vou lá ficar abraçando o mendigo. Deus me livre uma coisa dessa. Irmãos, teve uma época aqui em Nilópolis que os moradores de rua não podiam me ver, que via todos me abraçar. Pastor, quem te distribuía aí comida de noite, todo mundo me conhecia. Às vezes eu estava todo bonitão, arrumadão. Aí, pastor, e via, me dava aquele abraço, né? Deixava aquele perfume, né? Natural. E eu dava um abraço, Por que não?
Nós temos que estar usando aquilo que nós temos, irmãos. Nós não podemos deixar que nada nos impeça, porque nós precisamos estar na dependência do Espírito Santo. Nem mesmo que pareça loucura, nós devemos ou nós podemos deixar de executar a nossa obra. Porque parece loucura o que está escrito ali, sim ou não? Eu vou enviar vocês para onde? Para o meio de lobos. Imagina o pastor Luzivaldi, fala, irmãos, eu quero aqui 5 irmãos, que vêm aqui na frente, que nós vamos sair daqui a pouco, e vamos lá para o Chapadão, falar de Jesus. Eu tenho certeza absoluta, o pastor vai ter dificuldade de arrumar os 5 irmãos. Ó, já tem um, pastor. Já dei ideia. Irmãos, a gente começa a pensar, o quê? 10 horas da noite eu ir para aquele lugar? Irmãos, eu também pensava isso. Eu tinha horror, eu não passava nem na Rio do Pau ali, eu não passava naquela rua. A Alcobaça, Deus me livre. Motorista de Uber, corrida para Alcobaça. Eu cancelava e ainda falava assim, está repreendido em nome de Jesus. E cancelava. Rio do Pau, Jesus tem poder. E cancelava. Não ia de jeito nenhum. Mas como Deus não é Deus de brincadeira, como Deus quer que a gente viva na dependência do Espírito Santo, o que ele fez? Trouxe a rapaziada aqui para Nilópolis para me convidar a estar presente lá, né? Entraram na frente do meu carro com 3/8 na mão, me renderam, roubaram meu carro e levaram para lá. Eu fui cordialmente convidado e fui. O carro está aí fora, Deus devolveu o carro e eu virei pastor lá. Ué, vai entender como Deus age. É viver na dependência de Deus, irmãos. Eu tenho uma foto, eu guardo essa foto com muito cuidado até. A gente estava caminhando lá, evangelizando. Eu perguntei a ele, posso tirar foto? Ele falou, pode sim. E o gerente da localidade, o chefe lá da área lá, o chefão, ele e o 01 dele, com a cabeça baixa, e nós oramos pela vida dele. O pastor está defendendo, não estou defendendo nada não, irmãos. Porque Jesus Cristo disse que todos precisam, principalmente os doentes. E eu orei pela vida dele. E eu falei de Jesus Cristo para ele. E eu evangelizei muitas e muitas vezes. Ele não está mais lá, não sei por onde anda. Mas eu fiz a minha parte. E aquele homem, ele chegou para um dos jovens dele lá e falou assim, olha, o que o pastor precisar, você vai providenciar para ele. Aí teve um dia que nós fomos com uma caravana evangelizar lá. Aí na hora da saída, um grupo, um ônibus, quis sair primeiro. Aí aquele jovem que estava ali do meu lado, ficou ali, ó, onde que eu ia, ele estava perto, para saber o que a gente estava precisando. Nós fomos evangelizar lá. Na hora da saída, eu não tinha como sair, ele olhou para mim, pastor, quer que eu levo eles lá na saída? Eu falei, poxa, tu vai fazer esse favor para mim? Faço sim, pastor, estou aqui às suas ordens. Montou na moto, com o bico para o lado e foi escoltando o ônibus com os crentes para fora da cidade. Olha só, irmãos. Nós temos que viver na dependência do Espírito Santo. Eu não estou falando isso para poder exaltar a cultura de violência, nada disso. É para mostrar que quando nós deixamos o Espírito Santo agir na nossa vida, ele nos leva a todo e qualquer lugar. Como eu disse aqui, eu morria de medo daquele lugar. Hoje em dia, minha esposa diz que eu estou até abusado. É porque das últimas vezes que a gente evangelizou lá, eu já chegava assim, ó, larga esse negócio aí, vem cá. E o negócio que eu estou dizendo é o bico, larga esse bico aí, vem cá, que eu vou orar por você. E o rapaz já botava do lado e ia lá receber a oração. Não é por causa de mim, quem sou eu? Mas é por causa da autoridade que o Espírito Santo nos dá quando nós vivemos na dependência do Espírito Santo. Deus provê os recursos, irmãos. A ninguém saudeis pelo caminho. Interessante, já parou para pensar? Você vai sair para evangelizar
né? E Jesus fala assim, ó, a ninguém vocês vão saudar pelo caminho. Ué, mas nem você é educado para poder... Não, irmão, você tem uma missão. A tua missão é fazer uma coisa. Não deixa que nada desvie você do seu foco. Porque às vezes a gente está aí, ó, desviando do foco. A gente recebe uma missão que é falar do amor de Jesus, com algumas estratégias que Deus dá para cada um de nós, mas às vezes a gente olha para o lado para poder saudar um amigo, um vizinho, alguém que a gente não vê há muito tempo, e aí, ó, vai tudo por água abaixo. A gente perde o foco. Não podemos perder o foco, por isso que esse versículo está ali. Com autoridade no Espírito Santo. E o versículo diz, lá no 17, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submeteram pelo teu nome. Tem crente que quando vê alguém endemoniado faz o quê? Corre para chamar o pastor. Pastor, tem um endemoniado lá, vai lá, pastor. Não é assim não, meu irmão, tem que correr para cima do endemoniado. Já vai de mão aberta já, ó. Já vai logo, já cata logo ali na nuca ali, bum! Mas pastor, é 2 metros maior do que eu, não interessa. É mais forte do que eu, não tem problema. Ajoelha aí que eu vou te dar um cascudo, demônio. Tem que ser assim, irmãos. É claro que você não vai bater na pessoa, né? Mas metaforicamente falando. Autoridade, os demônios, eles se submetem quando você está com uma vida diante do Senhor, fazendo o trabalho do Senhor. Pastor Valdonier, vamos para lá evangelizar? Vamos. Eu me enfiei. Jesus mandou um grupo aí, quero até mandar um abraço aí para o pastor Tonhão. Olha o nome, pastor Tonhão. O pastor Tonhão me aparece lá no Final Feliz para evangelizar. Agora, eu já estou indo lá para o Vidigal. Em agosto agora a gente vai para a Rocinha. Aí estamos lá no Vidigal evangelizando, mas ele só vai na boa, né, na rapaziada. Aí está um camarada lá, mais velho até do que eu, com o bico na mão, e a gente evangelizando, e de repente eu estou vendo aqui aquele cara que estava com a cara, um semblante assim, meio carrancudo, de repente ele saiu. Aí eu já fiquei atento, né, com essas coisas, vai que o cara dá uma de louco. Aí eu cutuquei o pastor Tonhão e falei, ó, fica atento ali que o mais velho saiu de fininho, vai que dá problema. Aí nós acabamos de evangelizar aquele pessoal, quando fomos descendo, está o mais velho lá no canto sozinho. Sabe o que ele estava fazendo, irmãos? Chorando. O homem estava chorando, pastor. Eu com medo de um homem chorando. E aí eu cheguei perto dele. Sabe o que eu fiz, irmãos? Falei nada não. Olhei para a cara dele assim e fiz assim, ó. O homem parecia uma criança. Já veio aqui, ó. Encostou a cabeça aqui. O camarada devia ter uns 50 e poucos anos. Encostou a cabeça aqui e começou a chorar. Com aquele bico do lado. Vai entender isso, irmãos? Eu mesmo não entendi. Senhor, o que está acontecendo? Irmãos, às vezes você, só o fato de estar ali, a mensagem que Jesus já está tocando no coração daquela pessoa há tanto tempo, só em te ver, a coisa já muda tudo. Só em te ver. A autoridade, os demônios, eles se submetem à autoridade do nome do Senhor. Quando você está lá fazendo aquilo que Cristo lhe mandou, executando a sua missão, tudo acontece de acordo com a vontade do Senhor. Quando nós estamos com a autoridade do Senhor, irmãos, fazer tudo com ousadia e poder do Espírito Santo. Mas é para ser ousado mesmo. De repente vai até confundir com ser abusado, né? Como diz a minha esposa. Porque, irmãos, não tem essa de mimimi. A igreja não tem mais tempo para perder com mimimi, com conversinha fiada. Não dá. Os tempos são outros. Tá acabando. O tempo está acabando. A oportunidade que você tem de evangelizar está se findando, meu querido. Está se findando. De repente você deixa de falar
de alguém, ou melhor, de Jesus para alguém hoje, amanhã aquela pessoa já partiu, por qualquer motivo que seja, ou por pandemia, ou por sei lá o quê. Você tem que aproveitar a oportunidade e fazer isso com ousadia. E para concluir, eu digo para você, meu querido, execute a missão que lhe foi dada. Pastor, a única coisa que eu sei fazer, pastor, é cuidar das crianças. Meu Deus do céu, se essas crianças não forem ensinadas no caminho do Senhor, o que será do amanhã? Lembro do Jefferson aqui, uma bolinha pequenininha, lá antigamente. Hoje em dia está aí, ó, uma bola grande, mas no teclado. E ele quer, eu lembro do Jefferson querendo aprender o teclado, né, Jefferson? Na época do pastor Acra, que nem era pastor ainda. O Jefferson querendo aprender ali naquela empolgação. Hoje em dia está aqui, ó, liderando o teclado. Aí eu olhei para o menino ali, é Marcos, né? Aí eu falei com o pastor Alexandre, eu conheço aquele garoto, quem é? É o filho da Selma. Eu falei, não acredito. Lembro dele pequenininho, uma criança, agora já está aí, tocando a guitarra. A Milena, cadê a Milena? A Milena está aí, ó, no saxofone, né? O povo se desenvolvendo. Irmãos, às vezes aquilo que você acha que não é nada, é que vai dar um rumo na tua vida, ou melhor, vai dar um rumo na vida de alguém. Porque eu lembro da tia Lenita. Sabe quem é a tia Lenita? Quem sabe aí, levanta a mão. Ninguém, porque era minha professora na escola bíblica dominical, lá na Igreja Batista de Jardim Boa Esperança. A tia Lenita me ensinou muita coisa, irmãos. Às vezes aquilo que você acha que é nada, é algo tremendo que Deus vai fazer na vida de alguém. Quando eu fui ser missionário lá em Minas Gerais, em Lima Duarte, eu fiquei 2 anos lá. Não foi muito tempo, né? A igreja não virou uma igreja com centenas de pessoas. Era uma congregação, na verdade era uma frente missionária. E eu cheguei lá, tinha uns 3 membros, quando eu saí tinha uns 27. Então não encheu não. Só que lá eu pude dar uma assistência a uma pessoa chamada Edmar do Carmo. Um abraço, meu querido. Que hoje é o pastor Edmar da 2ª Igreja Batista do Rio das Pedras. Eu ia imaginar quantas pessoas aceitam a Jesus Cristo através da vida desse grande pastor. Quantas pessoas, que também é psicólogo hoje em dia, têm a vida transformada por Jesus, como sendo pelo intermédio da vida do pastor. A gente não sabe, irmãos, o que vai acontecer lá na frente com uma semente que você está plantando. O importante é que você tenha em mente de que não é o irmão que está do teu lado, não é o teu pai, não é a tua mãe, mas é você. Você tem uma obra para executar. Pense nisso e diga para o Senhor, igual Isaías falou para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.